Mateus capítulo 19, verso 13 a 15. Lembrando que se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode ir lá no canal do YouTube da nossa igreja e conferir as outras mensagens e acompanhá-las. Você pode fazer isso enquanto limpa a casa, enquanto faz a comida, enquanto está no trabalho, enquanto está se deslocando de um lugar para o outro. Você pode fazer assim para acompanhar todas as exposições desse precioso evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Eu queria ler na NVI, dá certo? Deixei a RA aqui, eu quero fazer algumas considerações, mas eu quero fazer a leitura na NVI. Diz assim a palavra de Deus: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que fale aos nossos corações mediante a exposição da sua palavra. Deus querido, é com muita alegria que nós estamos em tua presença mais uma vez e esperamos que o Senhor tenha recebido de nós a adoração que aqui nós propomos a te oferecer, com cânticos, com as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, nossa dependência. Aprendemos nessa manhã que, independente mesmo, é só o Senhor. Reconhecemos nossa total dependência para a compreensão das Escrituras, pois entendemos que o pecado afetou a nossa mente, o nosso coração. Por isso suplicamos pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender essas verdades. Verdades essas que são eternas, porque eterno é o Senhor. Por isso, onde passar os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Deus bendito, fala aos nossos corações nesta noite. E abençoe também os irmãos que não puderam ouvir. O Senhor sabe das razões. Que o Senhor os abençoe em suas casas e que eles possam acompanhar também a exposição da Tua palavra, que ela também fale aos seus corações. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente vai fazendo a exposição assim de livros, é muito interessante quando a gente acompanha a dinâmica e a mente de Deus. A palavra de Deus, ela reflete muito sobre o caráter de Deus, sobre quem Ele é. Afinal, a palavra é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que essa palavra é santa, ela é pura, porque ela é a verdade, porque ela reflete muito de Deus. E quando a gente vai fazendo a leitura das Escrituras, a gente também passa a perceber, de certo modo, a mente de Deus e como Ele trabalha, como Ele agiu na inspiração, organizando os textos, usando a vida de homens para que eles pudessem se compilar e organizar, e ao longo do tempo, Deus usando a estrutura de homens, de instituições, para organizar os textos bíblicos de um modo que ficasse mais compreensível a todos nós. E tudo isso quer dizer alguma coisa. Ora, os 3 últimos sermões, eles estão extremamente ligados, os assuntos. Nós falamos sobre perdão, depois nós falamos sobre divórcio, sobre casamento. E nós aprendemos que muitos casamentos chegam ao fim pela ausência de perdão. Nós falamos exatamente sobre isso. E trabalhamos sobre um dilema que é família, que é sobre casamento. E agora nós iremos lidar com outro dilema, que são crianças. Então você perceba que como os textos estão ligados e como Deus quer de alguma maneira falar aos nossos corações de forma específica. Outrora, Deus nos chamou a atenção sobre família, sobre casamento em específico, e agora Deus nos chama a atenção para a questão das crianças. Então perceba Deus nos chamando a atenção na leitura sobre como nós devemos tratar, como nós devemos lidar com a questão família. Anteriormente, casamento, e agora a questão das crianças. Pois bem, o versículo 13 começa dizendo assim, que depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreenderam
repreendiam. Era costume levar as crianças aos mestres, aos rabinos, para que eles orassem pelas crianças. Assim como é em nossos dias, apresentar as crianças aos líderes eclesiásticos, para que eles também orem pelas crianças. Quase todo culto aqui a gente chama as crianças aqui à frente e a gente ora por elas. Não é assim que a gente faz? Todo culto a gente faz exatamente isso. E era muito comum naquele contexto, naquela tradição, as crianças irem nas rodas onde estavam os mestres, os rabinos, os líderes religiosos, para que eles orassem pelas crianças. E não havia nada místico ou sacramental nisso, como não há. A gente chamar aqui as crianças e orar quando alguém tem o seu filho e a gente traz ele aqui para orar e apresentar ao Senhor. São costumes maravilhosos, mas nada místico ou sacramental nesse sentido. Portanto, o que salta aos nossos olhos no verso 13, e com espanto, na verdade, o que salta aos nossos olhos nesse verso e com espanto, não é o fato das crianças terem sido levadas à presença de Jesus, porque, como eu disse, isso era muito normal e comum de acontecer. Mas o estranho e o que salta aos nossos olhos é o comportamento dos discípulos ao ver as crianças sendo introduzidas, levadas à presença de Jesus. Olha o que o texto diz quando elas chegam, são sendo conduzidas à presença de Jesus. Mas os discípulos os repreendiam. Então o que nos chama a atenção não é o fato das crianças estarem sendo levadas à presença de Jesus. O que nos chama a atenção é o comportamento dos discípulos, que diz, mas os discípulos os repreendiam. E a pergunta, então, é, por que eles fizeram isso? Por que a reação dos discípulos, assim, diante daquilo que estava acontecendo? Esse, portanto, é o ponto da questão aqui e também o ponto de nossa meditação nesta noite, de meditarmos sobre a postura dos discípulos e sobre a resposta que Jesus vai dar, sobre a atitude que Jesus toma em relação a essa postura dos discípulos. De antemão, sem a gente mergulhar no texto, quero lhe perguntar aí de forma rápida. Jesus aprovou ou reprovou a atitude dos discípulos? Olhando para o texto. Ele aprovou ou reprovou? Ele reprovou. Então, de antemão, nós já podemos dizer que a atitude dos discípulos não foi uma boa atitude. Porque, de imediato, eles foram repreendidos por Jesus pela atitude que eles tiveram. E Jesus, então, vai dizer qual é a postura correta que se deve ter. Então, Jesus não somente repreende os discípulos com a postura equivocada deles, bem como também Jesus os instrui sobre a maneira correta que eles devem ter e proceder quanto às crianças. Então, antes de responder a pergunta do porquê os discípulos fizeram isso, é importante dizer que a repreensão feita pelos discípulos não foi às crianças de forma direta. As crianças estavam vindo e eles não foram ali, chegaram diretamente nas crianças e colocaram a mão diretamente nas crianças e impediram. A repreensão dos discípulos não é às crianças diretamente. O contexto e os paralelos sinóticos mostram que o pronome ali, o os, mas os discípulos os repreendiam. Esse pronome aqui, na verdade, ele não se refere às crianças, mas àqueles que estavam trazendo, levando as crianças, porque a ideia é que elas não estavam indo sozinhas, mas pessoas estavam levando elas lá. Então, quando nós olhamos para o pronome, e é tanto visto isso nos evangelhos sinóticos, nos paralelos, se percebe isso, de que os discípulos não estão repreendendo as crianças diretamente. Menino, sai daí, menino. Não, eles estão repreendendo aqueles que estavam levando as crianças. Mas, de todo modo, direto ou indiretamente, o problema dos discípulos era com as crianças. Porque eles estavam repreendendo os adultos por causa das crianças. Então, se foi direto ou indireto,
não vai mudar o fato. O fato é que os discípulos não foram com a cara das crianças e estavam, de alguma maneira, impedindo elas de irem até Jesus. Então, dentre algumas razões que nós poderíamos aqui meditar e refletir sobre a razão dos discípulos terem considerado as crianças o importuno, porque elas surgiram e repreenderam, não querendo que elas chegassem ao mestre, eu quero destacar apenas uma, dentre várias razões que nós poderíamos aqui citar e meditar, as razões pelas quais os discípulos se colocaram como obstáculo para que as crianças não chegassem a Jesus. Uma delas apenas eu quero mencionar nessa noite, que é a desvalorização das crianças. A desvalorização das crianças. E isso tem a ver com o próprio contexto em que nós estamos tratando. No sermão passado, nós vimos que o grande problema teológico sobre o casamento era em relação à desvalorização do casamento, não era isso? De maneira que os líderes religiosos, os fariseus, eles chegaram diante de Jesus e eles fizeram aquela pergunta capciosa, né? Por qual a questão deles não era se podia ou não podia divorciar-se, a questão era por qualquer motivo. Não havia mais valor na instituição, de tal maneira que, nós até meditamos sobre isso, né? Que havia as escolas de Hillel e de Shammai, que elencaram inúmeros pontos, né? Inclusive a de Hillel, que a gente falou isso, que acreditava que o homem podia dar carta de divórcio à mulher simplesmente por ela não cozinhar bem. De tamanha era a fragilidade e a desvalorização do casamento. Então, o que gira em torno da perícope anterior é a desvalorização. E Jesus, então, tenta trazer conceitos que vão exatamente no caminho contrário. Vai mostrar aos seus ouvintes como eles devem ver o casamento e supervalorizá-los aos olhos de Deus. Então, o ponto aqui, dentre algumas razões que nós poderíamos também mencionar da atitude dos discípulos, fica esse. O que responde bem à atitude dos discípulos é essa mentalidade de desvalorização das crianças. E, de certo modo, quando nós olhamos para os nossos dias, é perceptível que essa mentalidade ela é anterior a isso, essa época, ela é presente nessa época. Se você estudar a história na Idade Média, você vai ver isso também muito presente. E em nossos dias também há uma super desvalorização no que diz respeito às crianças. Então, é com isso em mente que eu quero que nós possamos meditar um pouquinho sobre esse motivo que fez com que os discípulos repreendessem e tentassem impedir as crianças de chegar até Jesus. A mentalidade da desvalorização quanto às crianças. É como se eles não fossem valorosos o suficiente para estar ali diante do mestre. Vocês não são dignos. Eu não sei quais são as mentalidades, o que estava na mente dos discípulos, o que passava em suas mentes, as frases, mas você pode conjecturar e pensar aí sobre as possíveis frases na mente dos discípulos quando eles olharam para essas crianças e as pessoas tentando levar elas para perto de Jesus, né? Fique com isso em mente. Pois bem, apesar dos judeus, de modo assim geral, terem uma boa concepção sobre crianças, porque o Antigo Testamento traz aqui diversos preceitos preciosos sobre como se deve tratar as crianças, mas essa não era uma verdade assim geral para o meio em que eles viviam. Afinal, esse contexto, os judeus viviam imersos em duas culturas. Quais eram as duas culturas predominantes aqui onde os judeus viviam, estavam imergidos? Grega e romana. Então eles eram extremamente influenciados pela cultura greco-romana.
E por isso é de extrema importância nós meditarmos sobre isso, até que ponto os judeus, os discípulos de Jesus, não foram influenciados por toda a sua cultura à sua volta. E é exatamente também essas reflexões que nós devemos fazer em nossos dias. Porque Paulo vai dizer que nós não podemos nos amoldar a este século, a cultura que está à nossa volta. E nós sabemos que a palavra de Deus dá uma estima muito especial às crianças, mas às vezes a cultura que nós estamos vivendo, uma cultura de aborto, uma cultura de desvalorização de criança, uma cultura de abandono, uma cultura de sérios outros fatos que desfavorece a criança, muitas vezes isso pode de alguma maneira nos influenciar. A cultura à nossa volta, ela pode influenciar a maneira como nós enxergamos as coisas. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E aqui não era diferente. Judeus viviam dentro desse contexto. E por isso é importante nós pensarmos sobre como os gregos viam as crianças, como os romanos viam as crianças. O fato é que o abandono de crianças era muito comum e a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Fatores econômicos, saneamento básico e outras coisas eram motivos para que o abandono e a mortalidade infantil fosse tão alta nesse contexto. Gregos e romanos tinham, de fato, até pouca preocupação com o infanticídio. Sabe por quê? Porque era dado ao pai o direito de vida e de morte naquele tempo. Os gregos matavam, em sua maioria, apenas os desvalidos, os malformados, os defeituosos, e isso era muito comum naquele tempo. E não havia nenhum problema quanto a isso. Já os romanos, eles tinham no abandono, às vezes no infanticídio, como uma forma de resolver o problema dos filhos indesejados. Inclusive, quando a gente pega os relatos históricos dos historiadores romanos, conta-se que pelas janelas dos palácios dava para se ver o desespero e a angústia dos pescadores que, em sua maioria, pescavam no rio Tibre, que quando eles pegavam as redes e entre os peixes encontrava-se cadáveres de crianças pequenas ou até mesmo bebês recém-nascidas que eram afogadas pelas suas mães durante a noite. Isso era muito comum naquele contexto. Tamanha era a crueldade e a mentalidade da desvalorização da criança naquele contexto. E para não chocar, principalmente as irmãs que estão grávidas, eu não vou falar sobre o que acontecia na Idade Média, porque a coisa é extremamente pesada. Mas aconselho você, se tiver estômago para isso, dar uma pesquisada sobre como era lido, como era tido as crianças nesse contexto. A verdade é que essa situação, ela só veio dar uma melhorada por causa da influência da igreja. Com o tempo, os papas começaram a ficar preocupados com tudo isso, e começou um sistema de ceder à igreja, de usar a igreja como um meio de abrigo para receber as crianças abandonadas, para que as mães indesejadas não matassem seus filhos, para que os filhos que nasciam com certos problemas também não fossem assassinados pelos seus pais. E a igreja, então, ela começa a ter esse sistema de receber, de abrigar. Não sei quantos já ouviram falar sobre a roda dos expostos, que isso tinha muito nas igrejas, até aqui no Brasil, até 1945, isso acontecia. Nas frentes das igrejas havia umas caixas, que elas elas giravam, giratória, aí ficava com a boca para fora, as mães vinham, colocavam seus filhos, tocavam o sino, empurrava a caixinha para dentro, e o pessoal na igreja vinha e recebia os filhos. Aqui no Brasil, isso teve até 1945, e ainda está guardado no museu a última caixa da Casa de Misericórdia em São Paulo. Então isso era muito comum ao longo de toda a história, abandono, maus-trato, infanticídio de crianças. E a igreja ela teve um papel, e tem um papel na sociedade muito relevante para a forma de tratar e a forma de lidar com
as crianças. Tristemente, essa situação ela ainda é presente em nossos dias, não de abandono literal e não de infanticídio de forma literal, mas de crianças que são entregues a si mesmas, que foram abandonadas e entregues à própria sorte do mundo que muitas vezes as cria. Nós veremos um pouco mais disso adiante, mas nós vamos meditar sobre a resposta que Jesus dá aos discípulos. Então, fique com isso em mente. A postura dos discípulos reflete, em certo grau, a desvalorização das crianças naquele contexto. Mas é interessante que a resposta que Jesus dá a eles é completamente diferente daquilo que eles pensam. Vejamos versículo 14 e 15. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Verso 15. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então perceba, se os discípulos querem impedir, Jesus diz para não as impedir. E o texto encerra dizendo e mostrando o carinho que Jesus tem por elas. O texto, quando diz que ele impôs as mãos sobre elas, é porque Jesus não só recebe essas crianças, mas ora por essas crianças. Não somente ora pela vida dessas crianças. Então isso mostra o carinho que Jesus tem pelas crianças e a diferença da postura de Jesus para a diferença da atitude dos seus discípulos. Algumas considerações precisam ser feitas aqui. Verso 14. Muito bem, obrigado. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus diz que a razão pela qual eles não devem impedir elas de ir a ele, a razão pela qual ele diz que elas devem ir a ele, é porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E por isso que eu escolhi a versão NVI, porque ela traduz muito bem o que o texto original diz e não traz confusão à nossa leitura. Porque o texto diz que Jesus repreende os seus discípulos, dizendo: olha, não as impeçam. Por quê? Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A pergunta é, semelhantes em que sentido? Nós já vimos, Jesus já ensinou isso. Semelhantes em que sentido? Jesus usou as crianças com seus discípulos para ensinar sobre o quê? Humildade. Humildade, lembra? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: vocês precisam ser como elas. Vocês precisam ser como elas. Então, Jesus censurou os discípulos, a atitude deles, dizendo: não as impeçam, por quê? Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa tradução é ótima, mas coloca a ara aí para nós, como confunde, e traz uma questão teológica que eu quero apresentar aos irmãos. O texto diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa tradução, ela não é boa e ela gera muita confusão e embate teológicos. É por meio dessa tradução que você vai entender e que muitas pessoas vão chegar ao entendimento de que as crianças, elas são salvas. De que as crianças são salvas. E usam textos como esse para exatamente chegar a essa conclusão. Porque o texto diz que Jesus está dizendo que o reino de Deus é das crianças. Agora, é importante nós falarmos sobre isso, que aqui Jesus não está dizendo que todas as crianças são salvas. E ele nem poderia dizer isso. E há razões pelas quais nós vamos aqui meditar um pouquinho, o do porquê não faz sentido nós afirmarmos e acreditarmos de que as crianças são salvas e delas é o reino dos céus. Ora, o primeiro argumento
é de que todos nós um dia fomos o quê? Crianças. Um dia todos nós fomos crianças. E seria estranho nós concebermos a ideia de que quando nós éramos criança, nós éramos salvos, o reino de Deus era nosso, e quando a gente se tornou adulto, ou quando nós chegamos a um estado de mentalidade, de concepção, de entendimento, nós perdemos isso. Nós deixamos de ter o reino como posse, como é dito, né? Das tais é o reino dos céus, então me tornei maior, então já não é mais meu. Era só enquanto eu era criança. Se assim fosse, seria melhor que todos nós morrêssemos enquanto éramos criança, porque já era garantido. Porque pudesse ser que quando eu tivesse crescido, chegado a um entendimento, rejeitasse essa mensagem. E aí me condenaria. É estranho essa concepção de nascer salvo e depois perde, e depois se Jesus me alcançar eu ganho de novo. É extremamente estranho esse tipo de concepção e usar esse texto para esse tipo de mentalidade. E eu entendo perfeitamente o nosso desejo de que todas as crianças sejam salvas. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que todas as crianças, como eu disse, elas se tornam adultas. E nós somos a prova disso. E as Escrituras é muito clara quando ela diz, em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos, sem exceção, pecaram e estão afastados da glória de Deus. O que disse Davi no Salmo 51, que ele nasceu como? Ele nasceu em pecado. Nós não nos tornamos pecadores quando nos tornamos adultos ou quando chegamos a uma fase de disposição mental para responder ao Evangelho. Nós já nascemos nessa condição. Por isso que quando Jesus diz em Marcos capítulo 16, 15, que nós devemos ir de pregar o Evangelho a toda criatura. A criança é uma criatura? Sim. Por isso que quando Jesus diz, um dos motivos pelos quais Jesus diz para eles não impedirem as crianças de irem até ele, é porque elas também necessitam do Salvador. A razão pela qual Jesus aqui também diz para não impedi-las de irem a ele, é porque elas também precisam de Jesus. Elas também precisam de Jesus. Elas também precisam de Deus. Por isso que nós lemos aqui, a irmã leu o texto na abertura do texto, do culto, o texto de Deuteronômio, que Deus ordena que os pais falem de Deus para os seus filhos. Por quê? Por que eles precisam ouvir falar de Deus? Por que eles precisam ouvir falar de Jesus? Porque eles são pecadores como nós. É um pecador em miniatura? É, mas é pecador também. Peca em uma menor proporção do que nós? Alguns, outros não. Porque tem um menino que a lista dele é grande. E nós sabemos que as crianças são pecadoras. Quem tem filhos sabe que elas são pecadoras. É claro que a maneira é muito diferente do adulto. A malícia não é tão bem desenvolvida quanto o adulto. Mas você percebe que a criança, ela é pecadora, porque ela nasce assim. E não somente num sentido subjetivo, da nossa percepção. Mas nós afirmamos que a criança nasce pecadora porque a Bíblia diz que ela nasce nessa condição de pecado. Ela não se torna pecadora porque peca, mas ela peca porque ela é uma pecadora e ela necessita de Jesus Cristo. Então, essa é uma das razões pelas quais nós precisamos e não podemos impedir as crianças de irem até Jesus, porque elas precisam de Jesus. Precisamos olhar para as crianças assim. Por isso que Deus diz, fala de mim para elas, sentado, andando, deitado, em todo momento, fala de mim para ela.
Por isso que a Bíblia diz, ensina o caminho que esse menino deve andar desde pequeno, para quando ele estiver grande, ele não se aparte desse caminho, porque ele é um pecador miserável como eu e você. E por isso a necessidade delas irem a Jesus Cristo. O que os discípulos estavam fazendo era exatamente o contrário do que Jesus espera. Nós não podemos impedir as crianças pela mentalidade de achar que elas não têm necessidade de Jesus. Só os adultos que têm. Nós precisamos remover isso da nossa mente. E como nós vamos falar mais à frente, precisamos com urgência chegar ao coração das crianças com o Evangelho, com Cristo. Quanto mais cedo Cristo encontrar o indivíduo, melhor. Pergunta: você gostaria de ter conhecido Cristo quando criança? Sim ou não? Seria maravilhoso. Muitas das mazelas que nós temos em nossa vida, talvez não teríamos. Talvez não teríamos. Por isso que eu digo que é um privilégio pessoas terem sido alcançadas pelo Evangelho cedo. Cedo. Isso não quer dizer que alguém que foi alcançado pelo Evangelho cedo vai ser um adulto extraordinário, mas eu acredito que foi dado a ela um privilégio maravilhoso. E, em certo modo, ela é diferenciada por isso. Às vezes encontro pessoas que não reconhecem valor nisso. Às vezes ela queria ter um testemunho de vida desgraçada neste mundo. Queira não. Queira não. Você dizer, rapaz, eu fui criado na igreja e Deus me alcançou ainda novo. Que testemunho maravilhoso. Que testemunho maravilhoso. É para glorificar de pé, igreja, com um testemunho desse. Eu não sei por que as pessoas ficam tão espantadas com alguém que vem aqui e descarrega toda a vida miserável, como Lázaro. Quando eu bebia, glória a Deus, aleluia. Parece que ele está com saudade quando lembra desse tempo. Não tem o que dar a glória a Deus e nem louvar ao Senhor por esta época. Coisa maravilhosa é você conhecer a Cristo cedo e ter uma vida inteira marcada com Ele, marcada com Ele. Por isso que a gente sempre fala disso. Que bom seria que eles não tivessem proibido a Bíblia nas escolas. Talvez não seria necessário a gente levar a Bíblia nos presídios. Essa é uma realidade. Nós não podemos, em hipótese alguma, menosprezar, desvalorizar as crianças. Achar que elas estão atrapalhando de algum certo modo. Em muitas igrejas, crianças só atrapalham o culto. Nós não retiramos as crianças aqui, ali para trás, no sentido porque elas atrapalham o culto. Não é isso. Quem conhece essa igreja sabe o que é que elas estão fazendo lá atrás. Sabe muito bem o que elas estão fazendo lá atrás. Elas estão em culto. Elas estão ouvindo a palavra de Deus de modo apropriado. Os professores estão ali com a intenção de alcançar o coração dessas crianças. Essa é a intenção. Porque reconhecemos que elas são necessitadas. E nós não queremos ser empecilhos. Não queremos ser empecilhos na caminhada dessas. Pelo contrário, Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Precisamos observar os dois verbos centrais da resposta que Jesus dá aos discípulos sobre como nós devemos tratar as crianças, que é o deixar e o impedir. E ele diz, deixar as crianças irem a ele. Esse é o nosso objetivo, deixar as crianças irem a ele. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, não impedi-las de irem a ele. Os dois têm a mesma função. Nós temos que deixar as crianças irem a ele e nós não podemos impedi-las de irem a ele. São dois verbos que se anulam entre si. Ou nós deixamos
ou as impedimos. Uma coisa vai anular a outra. Se eu deixo, logo eu não impeço. Mas se eu impeço, logo eu não deixo. Ou é uma coisa, ou é outra. A ordem positiva é: deixem as crianças virem a mim. A ordem positiva é: deixem vir a mim as crianças. E qual é a ordem negativa? E não as impeçam. A ordem positiva é: deixem elas virem. E a ordem negativa é: não as impeçam de vir a mim. Nós somos chamados a ser facilitadores. E a sua pergunta deve ser: como nós fazemos isso, pastor? Eu quero ser facilitador. Eu quero ser alguém que deixa. Aqui o verbo deixar não é simplesmente passivo. Não é simplesmente uma ação passiva de deixar elas, porque todos nós sabemos que elas não irão por natureza. Elas não irão por natureza. Por quê? A Bíblia diz o que sobre isso? Que não há quem busque a Deus. Não há. Não há. Nós não podemos cair no conto da psicologia de Paulo Freire. Nós precisamos ensinar as crianças. Nós não podemos deixá-las por conta de si mesmas. Elas não sabem escolher o que é melhor. Elas não sabem o caminho. É nossa responsabilidade apontar o caminho. Por isso a Bíblia diz, como foi dito aqui no provérbio: ensina a criança no caminho que ela deve andar. A pergunta é: quem ensina? Ela a si mesma ou nós ensinamos a elas? Nós as ensinamos. Nós as ensinamos. Elas não aprendem, não se ensinam a si mesmas. Elas precisam ser orientadas. Elas precisam ser direcionadas no caminho. E isso é função, responsabilidade nossa. Mas muitas vezes nós temos feito o quê? Transferido esta responsabilidade para outras pessoas. E na grande maioria, transferimos essa responsabilidade para pessoas que não vão saber orientá-las no caminho que Deus deseja que elas sigam. Entregamos os nossos filhos nas mãos dos espartanos e esperamos que eles voltem romanos. Impossível. 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 Deus nos chama a sermos facilitadores, conduzir as crianças, mostrar para elas o caminho que elas têm que andar, porque elas não sabem. Elas não sabem. Elas precisam ser orientadas. E se ninguém ensinar ela vai seguir exatamente o curso de quê? Do seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Deixa ela seguir o coração dela para você ver aonde é que ela vai chegar. Ela precisa ser orientada. Por isso, anote você, nós precisamos ser intencional em apresentar Jesus às crianças. Precisamos ser intencionais em apresentar Jesus para as crianças. É de fato sentar com elas, abrir a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para elas, mostrar o caminho que elas devem seguir. E devemos fazer isso como? Como disse o texto de Deuteronômio que nós lemos. Devemos fazer isso como? Em todos os momentos. É deitado, é andando, não importa, é sentado, em todas as ocasiões, precisamos aproveitar as oportunidades de maneira intencional e apresentar Cristo Jesus para as crianças. Não podemos perder tempo, em hipótese alguma, porque o tempo passa sempre muito rápido. E essa é uma oportunidade, um tempo precioso
de nós chegarmos às crianças. Vocês já perceberam por que que o mundo hoje tem tanto interesse nas crianças? Você já parou para pensar? Por que que os caras estão tão preocupados, gastando tanto tempo, discutindo tanto, para conseguir o direito de ter os nossos filhos em suas mãos? Porque esse é o sistema de controle. Esse é o sistema de controle social desenvolvido no mundo inteiro. E por isso que eles querem pegar as crianças. Tantos assuntos que não deveriam estar sendo colocados na cabeça e no coração das crianças, mas está sendo colocado. Vou citar só um deles, a ideologia de gênero, que é o que a gente tem aqui debatido por demais. Por que tanto interesse deles de querer ensinar isso para as crianças na escola? Por que tanto interesse das empresas cinematográficas e de desenhos hoje de colocar tantos desenhos falando sobre isso? Por quê? Quanto mais cedo eles pegarem as crianças, vai ser a maior quantidade de militantes no futuro, de forma mais desenvolvida. Meninos que cresceram com toda essa mentalidade super desenvolvida nas suas mentes. E quanto mais a gente pegar adultos que foram desde cedo instruídos nesse mau caminho, mais difícil é a gente apresentar o Evangelho. Mais difícil é a gente apresentar o Evangelho. Por isso que Deus tem nos dado uma oportunidade, um privilégio maravilhoso de nós impactarmos essa sociedade. Você pensa no futuro? Então, se você pensa no futuro, olhe para as crianças. Olhe para elas. Esse é o maior legado que nós deixaremos para a futura geração. Um legado de orientação, um legado de direcionamento, um legado de fé, um legado do Evangelho. Essa é a maior riqueza que nós podemos deixar para qualquer criança. É o legado do Evangelho, o legado da fé, o legado da fé. Nós não podemos perder a oportunidade. Então ensine a criança. Os irmãos que têm contato com crianças, ensine essas crianças, ensine elas a memorizar a palavra de Deus. Sara já deu palavras aqui maravilhosas sobre a importância da memorização de versículos. Os irmãos que têm crianças em casa, que ferramenta maravilhosa, o culto doméstico. De nós criarmos uma cultura familiar, de estarmos ali sentados, lendo a Bíblia, juntos, aprendendo de Deus, apontando o caminho, direcionando o caminho. Meus irmãos, nós temos esse privilégio de ensinar as crianças a amar a igreja de Jesus. A amar a igreja de Jesus é o nosso privilégio. Deus nos dá esse privilégio, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui uma recomendação para os meus irmãos. Não deixem de trazer os seus filhos à igreja, ao culto. E elas precisam aprender a como cultuar a Deus, e elas aprendem a fazer isso como? Conosco. Por isso que a gente não retira as crianças em sua totalidade antes do culto. Para que elas olhem os adultos, para que elas participem conosco do culto público, para que elas aprendam a como elas devem cultuar a Deus. Elas não sabem. Aqui a irmã falou sobre reverência, né? Vamos ensinar isso para as crianças, que aqui é lugar de culto, que aqui não é lugar para ela dormir, que aqui não é lugar para ela ficar correndo, pulando, brincando. Porque quando ela chega na escola, a professora deixa ela ficar pulando, gritando, indo no banheiro, bebendo água, fazendo o que ela quer? Deixa. Dá-lhe um carão tamanho de um trem, dá ou não dá? Porque precisa ter modos, comportamentos naquele lugar. No trabalho, você também não faz o que quer, você tem modos. Então, Deus nos dá o privilégio de nós estarmos ensinando as crianças a como adorar a Deus no culto público.
ensinando elas reverência, ensinando que aqui é lugar de culto, um lugar de adorar o Senhor, que ela já saia da sua casa com esse espírito de chegar aqui e adorar a Deus, se render ao Senhor, aprender isso, e ela vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida, aprendendo conosco sobre como ela deve adorar a Deus. Perceba o privilégio que Deus nos dá de alcançar as crianças. Deixar ir as crianças até o Senhor é ensiná-las a ir até Ele. Lembre-se, os discípulos de Jesus repreenderam, não foi as crianças diretamente, mas os discípulos repreenderam aqueles que estavam levando as crianças até Ele. E isso muitas vezes acontece conosco. Há tantas coisas que muitas vezes chegam para nos impedir de levar as crianças até Cristo. A pergunta é, aqui é os discípulos que estão fazendo isso. É até estranho, né? Porque os discípulos não deveriam estar sendo um empecilho, impedindo. Mas a pergunta é, o que hoje nos impede? Quais são os empecilhos que hoje nos impede de levar as crianças até Jesus? Nós precisamos remover as pedras que as impedem. E, meus irmãos, hoje são muitas as pedras, os empecilhos que surgem, que impedem as crianças de ir a Jesus. Já falei um pouquinho sobre isso, mas nós estamos em uma tremenda guerra cultural. Os irmãos concordam comigo? Que nós estamos em uma tremenda guerra cultural. Conduzir uma criança hoje a Cristo não é fácil. Você vai ter que lutar contra o Felipe Neto. Você vai ter que lutar contra o YouTube. Você vai ter que lutar contra os desenhos. Você vai ter que lutar contra as escolas. Você vai ter que lutar contra a TV. Você vai ter que lutar contra os filmes. Você vai ter que lutar contra os desenhos, as músicas. São tantas coisas. São tantas coisas. Já tem a própria natureza da criança, inclinada para o mal por natureza, que não quer nada com Deus. E tem todas essas coisas à sua volta. E nós somos chamados por Deus a começar a remover essas pedras para facilitar o caminho. Então começa a cuidar do teu filho. Veja o que ele assiste. Quais são os desenhos que ele assiste. Quais são as músicas que ele escuta. Veja o que é que estão ensinando para o teu filho na escola. O que é que estão ensinando? Porque nós sabemos hoje que a grande parte dos professores são militantes. Quem já estudou em uma universidade sabe bem o que eu estou dizendo, principalmente na área de pedagogia ou de qualquer outra área dessa natureza. São muitas as pedras hoje que vêm para enlaçar as crianças. E é nosso dever começar a remover essas pedras para facilitar a maneira como nós vamos levar essas crianças até Cristo. Mas eu quero aqui encerrar pontuando uma de extrema importância. Já diz o ditado popular que crianças são semelhantes a papagaios. Elas costumam a reproduzir aquilo que elas veem. Os papagaios é o que ouvem, mas elas é aquilo que elas veem. O nosso testemunho pessoal é de extrema importância e relevância. É difícil eu dizer para o meu filho, pega esse caminho, quando ele me vê pegando um outro caminho. É extremamente contraditório e complicadíssimo nessa parte de ensino. Quando afirmamos uma coisa, mas com a nossa vida testemunhamos outras coisas. Quer ensinar teu filho sobre vida de oração? Deixa ele te ver fazendo o quê? Orando. Não adianta tu ficar dizendo, menino vai orar se ele não te ver orando. Teu filho vai aprender a orar, olhando você, orando. Orando. Ele vai entender que isso é importante, isso só pode ser muito bom, porque eu vejo a minha mãe e meu pai fazendo isso constantemente.
Ler deve ser muito bom, porque eu vejo o dia todo meu pai com o livro na mão, minha mãe com o livro na mão. As crianças aprendem pela observação. Aprendem pela observação. E nós temos uma grande responsabilidade de ensiná-los no caminho, não somente apontando o caminho, mas trilhando o caminho juntamente com elas. Venha, pegue na minha mão e vamos comigo. Eu te mostrarei o caminho e eu vou contigo. Vamos? E a gente fazer isso. Pegá-las pela mão e levá-las ao caminho. Não somente mostrar o caminho, mas ir com elas no caminho. Isso vai causar um impacto tremendo na vida delas. Que era como Jesus fazia. Jesus chamou pessoas e enquanto caminhava, Jesus ensinava. E é assim que nós vamos ensinar os nossos filhos. Eles olhando para a nossa vida. Grande responsabilidade nós temos de ensinar os nossos filhos com o nosso testemunho. Por isso nós precisamos cuidar muito bem de nós, para que sejamos um testemunho bom às crianças, para que elas nos tenham como referencial. Eu quero ser um crente como meu pai, eu quero ser um crente como a minha mãe, eu quero ser um crente como meu tio, como a minha tia, eu quero ser crente como a minha irmã. Nós precisamos ser esse referencial para elas, de apontar o caminho. Porque se nós não formos esse referencial, corre um grande risco dela querer dizer, eu quero ser como o meu professor, que talvez seja homossexual. Eu quero ser como o Felipe Neto, youtuber. Nós precisamos ser referenciais para eles. Precisamos ser referenciais para eles. Eles vão aprender conosco. Não somente com as nossas palavras, mas acima de tudo, com a nossa vida. Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Será que nós temos impedido com o nosso mau testemunho? O nosso testemunho tem sido facilitador ou não? Teus filhos vão aprender a amar a Deus e a igreja se eles verem você amando a igreja e amando a Deus. Essa é a forma mais simples e mais impactante de nós educarmos uma criança. Quando eles nos verem amando alguma coisa, isso vai despertar curiosidade neles e interesse. Quando eles nos verem amando a igreja e Cristo, o Senhor da igreja, é aí que eles vão aprender também a amar o Senhor e amar a sua igreja. Minha oração, irmãos, é que nós sejamos esses instrumentos nas mãos de Deus. O mundo é hostil. E às vezes eu vejo pessoas usando isso como desculpa, inclusive para não ter filhos. Eu lá vou colocar filhos nesse mundo, meu irmão, pois coloca e ensina e educa e mostra a ele o caminho. Faça a diferença. Porque enquanto você não bota menino no mundo, os descrentes botam uma porrada de menino no mundo para ensinar o mau caminho que eles devem andar. Pois bote para ensinar o bom caminho que eles devem andar. É assim que a gente vai ser sal, é assim que a gente vai ser luz. Ensinando pessoas o caminho que elas devem andar. Ensinar dá trabalho ou não dá? Nós não podemos fugir dessa responsa. Porque ou você ensina, ou alguém vai ensinar. A questão não é se ele será ensinado. A questão é por quem ele será ensinado. A questão é quem irá educá-lo. Ou você, ou o mundo. Ou você, ou o mundo. E que seja nós. Que seja nós. Que seja nós. Veja isso como um privilégio, uma dádiva de Deus. E eu, como pai, desejo muito isso. De chegar em minha velhice e ver minhas filhas, e quem sabe outros filhos também, seguindo o caminho, dando bom testemunho, construindo boas famílias,
podendo impactar a sociedade, para mim, essa será a minha maior satisfação de existência depois de ter conhecido a Cristo aqui nessa terra. De ter deixado um legado. De maneira que eles possam dizer, meu pai e minha mãe impactaram a minha vida. E os meus netos também poderem compartilhar isso. Os meus avós nos mostraram o caminho, nos educaram no caminho. Que a começar em nós, uma outra geração surja e que siga os nossos passos. Que a gente deixe esse legado para a glória de Deus e para o bem do mundo. Amém? Vamos orar por isso.